Bom dia, pessoal! A nossa aula de hoje, dia 19 de outubro, vai ser gravada a explicação, então, por vídeo. Essa semana eu vou fazer as aulas assim e vou ver como que vai ser a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa a nossa aula hoje no livro de língua portuguesa, na página 92, tá bom? Então, o que está falando aqui sobre a nossa língua? Primeiro, vamos ver que um poema, ele pode ter versos brancos e versos livres, porque a gente estava vendo sobre rima até então, né? Então, o que são versos livres e versos brancos? Acompanha aí comigo, tá? No capítulo anterior, vimos que a rima é um recurso estético importante em poemas, poesias e sonetos. Mas também há versos que não apresentam rimas, os chamados versos brancos. Mesmo sem rimas, os poemas podem ter musicalidade e belos efeitos. Então, a rima ela não é um recurso obrigatório do poema, tá? Tem muitos poemas que são escritos simplesmente sem rima nenhuma, tá? Existem também os versos livres, que não têm métrica, ou seja, nenhuma restrição quanto ao número de sílabas poéticas que compõem cada verso. Vejamos um exemplo do poema com versos brancos, sem rimas, que também são versos livres, da poeta mineira Cleonice Rainho, 1915-2012. Leia-o em voz alta. Então, você vai ler esse poema em voz alta. Eu já mandei para vocês, esse poema da leitura, tá? Por isso que eu não vou ler novamente. Aí você lê na hora da sua atividade, ele continua na próxima página, tá bom? Aí vem as questões. A primeira. Em quantas estrofes o poema está dividido? Lembre-se que estrofes é o conjunto de versos, tá? Então, você conta a estrofe pelos espacinhos que tem, tá? Pulando, como se estivesse pulando a linha. 2. De que se trata cada estrofe? Cada estrofe ele tem um tema em comum, né? Do que se trata, então, as estrofes? 3. Como as cores são abordadas nas estrofes? Tá? De que forma, então, que é um poema que se chama Cores e a autora vai falando de cada um. Então, como que ela abordou a questão das cores nas estrofes? 4. Cite exemplos de elementos do nosso dia a dia presentes no poema para representar as cores. Então, que tipo de coisa do nosso dia a dia que a autora, a poetisa, foi usando para ir representando as cores, tá? 5. Por que podemos afirmar que o poema Cores apresenta versos livres? Então, tem a explicação do que são versos livres, né? Ou seja, tem uma métrica. Vocês lembram que o soneto ele era dividido, em 10 sílabas poéticas. Esse tem isso? É por isso que está perguntando, E tem o conceito na página anterior de versos livres, tá bom? 6. Que efeitos o poema produz no leitor? Então, você, no caso, que é leitor, que efeito que esse poema produziu em você, tá? 7. Recitem o poema e tentem se lembrar em quais objetos ou elementos da natureza podemos encontrar as cores nele mencionadas, tá? Então, no número 7, você vai pensar, você vai recitar novamente e ver, tentar se lembrar de objetos, de elementos do dia a dia, então, que você encontra nas cores, tá bom? Os versos brancos ou soltos até podem seguir uma determinada métrica, mesmo sem apresentar rimas. Eles são conhecidos na literatura brasileira desde o século XVIII. Veja um exemplo de um poema com versos brancos de Paulo Venturelli. Leia em voz alta o poema 8. Então, que é esse poema aqui que eu vou ler para vocês. Vou lá fora, um instantinho só. Volto para dentro e o calor na pele é o abraço do sol para eu nunca esquecer seu endereço. Aí tem as atividades da próxima página. Pessoal, essas atividades aqui da página 93, vocês podem responder no próprio livro ou vocês podem responder no caderno, tá bom? Vê aí o que vocês acham melhor. Se você achar que tem muito pouco espaço, eu acho que o espaço aqui é muito pouco, tá? Aí você pode colocar respostas da página 93. Aí só vai colocando o número e respondendo, pulando linha em cada uma das questões, tá bom? Depois, então, esse poema aqui é o poema 8. A mesma coisa, tá? Que é na página 94. Só que aí vocês só vão responder as 5 primeiras questões, tá bom?
E vale a mesma coisa, se você acha que dá para responder aqui no livro, responde no livro. Se você acha que é melhor responder no caderno, aí você coloca respostas da página tal, tá bom? Que fica para ficar bem certinho também no caderno. Número 1. Que situação o poema 8 retrata? Esse poema que eu acabei de ler para vocês. 2. O que o eu lírico quis dizer com "e o calor na pele é o abraço do sol"? Lembra que eu lírico é quando o poeta se coloca na poesia, né? Ele pode escrever como uma criança, ele pode escrever como um adulto, ele pode escrever do jeito que ele quiser. Então, o eu lírico é o jeito que o poeta se coloca na poesia, tá bom? Número 3. A quem o eu lírico se refere ao mencionar que é para nunca esquecer seu endereço? Justifique sua resposta. A quem? Então, a que pessoa você acha que esse eu lírico, né, que escreveu o poema, está se referindo? E você tem que explicar por que você acha isso, tá bom? É a sua opinião aqui. Número 4. Ao ler o poema, você conseguiu imaginar como é sentir o calor do sol em sua pele? O que você acha que esse poema, quando falou do abraço do sol, né? Você sentiu isso de quando você sai da sua casa, essa sensação, e daí você entra, né? Depois no espaço de sombra, você conseguiu sentir isso? Será que o poema conseguiu passar isso para você? Tá? E número 5. A ausência de rimas prejudica a imagem que o poeta cria por meio das palavras, a mensagem que ele pode expressar? Então, você acha que esse poema que você leu, né, junto comigo, esse poema 8, você acha que ele perdeu alguma coisa por não ter rima? Será que a rima é alguma coisa obrigatória nos poemas? É isso que quer saber, tá bom? É a sua opinião também, tá bom? Turma, então, a atividade de língua portuguesa é isso, certo? Eu vou mandar mensagem, eu já fiz a tabela das atividades do quarto bimestre. Eu vou mandar mensagem diária para quem não mandar as fotos das atividades, tá bom? Então, manda a foto para mim assim que você responder, tudo certinho. Combinado, turminha? Vamos ficar bem animados nesse quarto bimestre, porque é o nosso último bimestre, hein?